gente dança na presença de Deus. A gente dança na presença de Deus. Estou alegre com Jesus. Posso dançar na presença de Deus. Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Agora eu vou tirar minha máscara para conversar com vocês. E aí, como passaram a semana? Hoje nós vamos aprender a última história sobre Davi. Pois é, a gente passou o semestre todo, desde fevereiro, aprendendo algumas histórias dos livros de 1º e 2º Samuel, da Bíblia. Vocês lembram? Começou quando a gente ainda estava se vendo na igreja e depois nós continuamos nos vídeos do Ministério Infantil. E hoje é a última história desses 2 livros da Bíblia, 1º e 2º Samuel. E nós vamos lembrar de algumas coisas muito importantes que aconteceram com o povo de Deus. Por exemplo, vocês lembram lá no comecinho que vocês conheceram a história de uma mulher que queria muito ter um filho e ela não podia? Então ela orou e Deus deu a ela um filho de presente. Vocês se lembram como ele se chamava? Era o Samuel. Muito bem. Samuel foi um grande homem de Deus, um homem muito especial e muito usado por Deus. E foi ele que escreveu uma grande parte desses 2 livros, por isso que os livros têm o nome dele. Olha que legal! Depois de Samuel, nós conhecemos as histórias de 2 reis. O primeiro rei da tribo de Deus, que se chamava Saul, e o segundo, que se chamava Davi. E daí, nós vamos lembrar hoje algumas histórias muito boas da vida de Davi. Por exemplo, vocês devem se lembrar que Davi, o pequeno Davi, era apenas um mocinho, um pastor de ovelhas, mas ele era muito corajoso. Vocês se lembram que ele chegou a matar até animais para proteger as ovelhas? Como esse leão aqui, ele matou. Pois é. Depois disso, ele ficou muito famoso porque ele fez uma coisa muito impressionante. Ele matou um homem gigante, o Golias, aquele enorme filisteu que estava zombando do povo de Deus. E foi ele quem derrotou esse gigante. Mas você deve se lembrar também que ele não derrotou o gigante sozinho, mas sim com a força de Deus e com a ajuda de Deus. Depois disso, Davi cresceu, não foi? Ele cresceu, ele se tornou um moço muito forte. Ele inclusive lutava muitas batalhas. E ele tinha muita amizade com o Jonatas. Jonatas era seu grande amigo e ele era filho do rei Saul. Vocês lembram que ele, Jonatas e Davi fizeram até uma promessa de que um cuidaria da família do outro? Esse momento foi muito emocionante, não é verdade? Deus nos dá amigos verdadeiros e Jesus é o nosso melhor amigo. Também teve momentos na vida de Davi que ele foi perseguido. Vocês lembram que o maldoso rei Saul tentou matar Davi muitas vezes? Ele teve que fugir para cavernas, ele teve que se esconder, porque Saul ficava tentando pegá-lo de tanta inveja e ciúmes que ele tinha de Davi. Mas até nisso, Deus o ajudou. Em todos os momentos, o Senhor esteve com Davi. Em todos os momentos, o Senhor o ajudou a vencer os seus inimigos. Até que um dia ele se tornou um grande rei. Não é verdade? Davi se tornou um grande e justo rei. E ele fez coisas muito boas para o povo.
Só que teve uma vez que ele teve que entrar na cidade de Jerusalém pelos tubos de água. Você lembra disso? Teve que passar lá por baixo dos muros até chegar dentro da cidade. E assim ele se tornou rei do povo de Deus. Mas vocês acham que Davi sempre foi perfeito? Não, não. Davi também fez coisas erradas. Por exemplo, teve uma vez que ele se apaixonou por uma mulher, a Batseba. E ela não devia ser uma mulher dele porque ela já era casada. Mas, mesmo assim, Davi quis casar com ela. E sabe, isso foi uma coisa ruim que ele fez, crianças, foi um pecado. Mas vocês se lembram também que ele se arrependeu de todo o coração e pediu perdão a Deus. E Deus o restaurou, e Deus fez dele, de novo, um homem fiel e um homem abençoado. Ele teve muitos filhos, inclusive com Batseba. O grande rei que veio depois de Davi foi Salomão, que é filho dele com Batseba. Porque sabe o que acontece, crianças? Mesmo quando nós pecamos, se a gente se arrepender de todo o coração e pedir perdão a Deus, Ele nos perdoa e Ele cuida da gente, como Ele fez com Davi e Batseba. E Davi, então, como eu disse, foi um grande rei. Ele lutou muitas batalhas. Desde o começo do seu reinado, ele continuou lutando contra os filisteus, aqueles homens poderosos da tribo do gigante Golias. E assim ele conquistou muitos territórios para o povo de Deus. E sabe o que aconteceu lá no final da sua vida como rei? Davi, ele louvou ao Senhor. Aliás, durante toda a sua vida, ele sempre lembrava de consultar ao Senhor e lembrava de louvar a Deus. E lá no livro de 2 Samuel, no finalzinho dele, no capítulo 22, está escrita a última canção que Davi cantou e escreveu. Tem essa também. Você sabia que Davi escreveu muitas canções e salmos? Eles estão lá no livro de Salmos. Muitos foram escritos pelo rei Davi. Só que essa do livro de 2 Samuel, capítulo 22, é muito especial, porque foi a última que Davi cantou em louvor e adoração, porque durante toda a sua vida, Deus foi com ele. E olha o que ele fala, lá no versículo 2 e 3. Ele cantou assim, ó: O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Então Davi sabia que todas as coisas que aconteceram na vida dele, em todas elas, Deus cuidou dele e foi a sua força, o seu refúgio e o seu abrigo nos momentos difíceis. Sabe, crianças, essas, como todas as histórias da Bíblia, não são somente sobre um personagem humano. Essa é a história de como Deus cuida do seu povo e dos seus filhos. Deus cuidou de Davi durante todos os momentos da sua vida, da vida dele. E assim ele cuida da nossa, seja nos momentos difíceis ou nos momentos de alegria. O Senhor está presente em todos. Então, lembrem-se que o maior personagem da Bíblia, o maior personagem das histórias de Davi, na verdade, é o Senhor Jesus, que é o nosso melhor amigo, que está com a gente em todos os momentos da nossa vida e cuida de nós. E por isso nós devemos louvar a Ele, assim como Davi fez. Então, nós vamos orar agora, agradecendo a Deus porque Ele é esse amigo presente em todos os momentos. Vamos orar? Senhor, te agradecemos porque o Senhor é o personagem principal da nossa vida. É o Senhor quem cuida de nós, quem está com a gente nos momentos tristes e felizes.
Foi assim com o rei Davi. Foi assim com tantas pessoas que estão na Bíblia. E é assim com a gente também. Te agradecemos e louvamos ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Crianças, mais uma história chegou ao fim, mas eu tenho um desafio para você. Isso mesmo, para você que está assistindo esse vídeo. Eu gostaria que você, junto com a sua família, lessem o capítulo 22 de 2 Samuel. Leia essa canção que Davi escreveu e cantou. E aí, escolha um dos versículos desse capítulo e decore. E eu quero ver um vídeo de você falando esse versículo em louvor ao Senhor. Então, nesse capítulo 22, escolha um versículo, decore e grave um vídeo de você falando esse versículo em louvor ao Senhor. Aí você pode mandar o vídeo, colocar lá no Calvário Infantil, no Instagram, ou então mandar no WhatsApp da tia Bruna e do tio Mateus. A gente quer que todos os seus amigos vejam esse vídeo. Aliás, você pode mandar também para um amigo que não conhece Jesus. Não é uma boa ideia? Então quero ver, hein? Mandem pra gente que a gente quer ver o que vocês decoraram. Um beijão e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Ficou muito boa essa música.